Eu me integro ao Sutta do maravilhoso ensinamento e esta recitação estabelece harmonia e gentileza no meu viver e relacionamentos, através do acesso à sabedoria divina e ensinamentos da minha mente superior. Eu me dedico ao Deus Todo-Poderoso, aos mestres por ele enviados. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namu Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao Deus Todo-Poderoso, aos mestres por ele enviados. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada Torre de Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova a Suta do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos niorais, luz do sol, da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tâmara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre o flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além dos niorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis, condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutta do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjuseri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência. Sou magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares desta região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desairados. Que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção, sabedoria e orientação. Namu Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos. Que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desairados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos culturados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros da minha família. Lerei agora os sagrados sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu Myoho Renge Kyo. Nam... Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3. As 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão pelos seres humanos, o contentamento nos ciumentos, o desapegado nos apegados, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes,
a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que a possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, esta é chamada a primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática, pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma. Através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isto a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim, extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Este olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através dos 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre o seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos, comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela do Nirvana, recita com afinco a Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Estes são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nesta hora, o universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Chariotes, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portanto a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouve ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que buscam fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes.
Vou me deter, Chariotes. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 12, Daibadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadatta no Sutta de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão da perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas, surgirão espontaneamente dentro das flores de lótus. O Sutta do Lótus. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhe mostrado minha instrução, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo dos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha instrução cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar Buda. Nesta hora, em companhia dos Budas, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo meus seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar do sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, aos seres viventes, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e o prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Estes seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome destas joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isto foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Budas não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornariam-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com a necessidade para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namu Myoho Renge Kyo.
Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 20, o Bosatsu Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos eles guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava pronto a se findar, houve um Bosatsu de nome Prezador. Nesta época, monges e monjas leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosatsu prezador procurou-os por várias vezes e lhe dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Buda um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges, monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem e pregar o ensinamento não são outras senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, a qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, o tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra de Lótus. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, o tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra, depois da morte do Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-los amplamente, de todo o coração, para que em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental dos Nyorai. O Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A Universidade do Bosatsa atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsa atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz puro, sem mácula, sol de sabedoria que rasga as trevas.
uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mudo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Ó Bosatsu, atento às vozes do mundo, o Bosatsu, atento às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal. Ó Bosatsu Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutta estarão livres da cobiça de roupas, móveis, alimentos, bens e tristezas da alma. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderão sentir um grande quebrantamento e desejar praticar o sutra. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém vendo os fiéis praticantes esse sutra criticá-los maldosamente sobre suas faltas verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena será atraído para praticar o sutra. Poderá sentir um grande quebrantamento e desejar praticar o sutra. Se alguém deles zombar no futuro, poderá sentir um grande quebrantamento e desejar praticar o sutra. Por isso, ó Bosatsu Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal do sutra do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, serão atraídos a praticar esse sutra e serão chamados a despertarem de seus erros humanos. Aqueles que desejarem superar os empecilhos kármicos deverão manifestar a vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos patriarcas? A purificação dos poderosos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os trabalhadores e praticantes da luz divina. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade do princípio da mutualidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter a mente em equilíbrio e tranquila através da lei correta, de fé e de contentamento. Este é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem mental de fé e contentamento. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio da causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Esta é a prática do quinto tipo de purificação. Disse Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve
a suprema, perfeita e insuperável iluminação e conquistará gentileza e amorosidade nas relações humanas. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni. Eu me dedico ao Deus Todo-Poderoso e aos mestres por ele enviados. A sagrada torre de Budas, tesouros imensuráveis, todo Buda existente nas 10 direções, é o eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu pesador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Ao Bosatsu, luz magnífica, ao Bosatsu, potencial vasto como o universo, e ao Bosatsu, Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento da visão e da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após uma boa morte, jamais estarei correto e profundo ensinamento de Budas. Os Budas senhorais são nossos pais misericordiosos. Através deste relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e ao alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Ó grande Bossatos, potencial vasto como o universo, nós pegamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bossatos, estimado saber dos Budas. Ó grande Bossatos, potencial vasto como o universo, nós pegamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bossatos, estimado saber dos Budas. Ó grande Bossatos, potencial vasto como o universo, nós pegamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bossatos, estimado saber dos Budas. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho do Buda. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho do Buda. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho do Buda. Essa meditação visa encontrar o equilíbrio da Luísa, da Ana e da Lívia e trazendo clientes e alunos para nós, para que a gente possa cumprir com a nossa parte de estar aqui na frente, fazendo a nossa meditação diária com alegria, com facilidade, com amor e com realização pessoal. Que assim seja.